como passou a sua semana? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ensino religioso, mais uma vez falando sobre ritos. Nós já vimos vários tipos de ritos nas nossas aulas, já vimos coisas que nós fazemos que nós nem sabíamos que eram ritos, alguns religiosos, alguns comunitários, alguns seculares, individuais, coletivos, vários tipos de rito. E eu vou te dizer, mesmo que a gente hoje fale sobre ritos e na próxima aula fale sobre ritos de novo, nós nunca vamos conseguir encerrar esse assunto, porque é um assunto que renderia aí centenas de aulas. Mas hoje nós vamos falar mais uma vez sobre ritos de passagem. Na semana passada nós aprendemos sobre o rito do casamento. Nós vimos vários tipos de casamento, os símbolos dos casamentos, o que cada elemento simbolizava em cada casamento, quem é o sacerdote que fazia a cerimônia, como os noivos se vestem, elementos que compõem essa cerimônia religiosa, e o casamento que não é religioso, que é aquele casamento civil, que também é um rito, mas um rito cívico, um rito que envolve as pessoas e um juiz de paz, não tem cunho religioso. O rito do casamento, ele marca uma mudança de status social daquela pessoa, que deixou de ser solteiro e a partir de agora tem a responsabilidade de formar uma nova família. Seja essa família com filhos ou sem filhos, seja uma família formada por um homem e uma mulher, seja uma família formada por duas mulheres, por dois homens. Esse rito marca essa mudança, onde a pessoa deixa de ser solteiro para ter responsabilidade numa vida a dois, ou se tiver filhos, a 3, a 4. Então é muito importante esse marco. Mas esse não é o único rito de passagem que existe na nossa sociedade. A nossa sociedade é marcada por inúmeros ritos de passagem. Eu tenho certeza que, independente de você ter uma religião ou não, você com certeza já passou por algum rito de passagem na sua vida. Então, só para a gente retomar, a palavra passagem, ela pode ter muitos significados na nossa vida. Se a gente pegar o dicionário, vai ter uma lista de significados para a palavra passagem. A gente usa passagem até para o nosso bilhete de pagar o ônibus, né? A gente não fala passagem de ônibus. Então, a palavra passagem, ela tem muitos significados. Mas dentro do ensino religioso ela vai ter um significado específico. No ensino religioso, passagem é a transição de uma coisa para outra, a mudança. Então, é aquele momento em que acontece uma mudança, em que você deixa de ser uma coisa e passa a ser outra, como no rito do casamento, que você deixa de ser solteiro para passar a ser uma pessoa casada responsável por uma família. Então, os ritos de passagem, eles marcam a mudança de status na comunidade ou a mudança de uma fase para outra. Para nossa aula de hoje, é bem importante a gente pensar nessa questão da mudança de fase, de uma fase para outra. Mas o que seria essa mudança de uma fase para outra? Se a gente pensar nas fases da vida, a gente nasce bebezinho, essa é a nossa primeira fase. É a fase do bebê. A gente cresce um pouco e muda de fase, se torna criança. Depois, a nova fase, adolescente. Mudamos novamente para jovem, depois mudamos de fase para adulto e, por fim, para idoso. Então, a nossa vida ela é marcada por muitas fases. E em algumas religiões, em algumas comunidades, essa mudança de fase ela é muito importante, ela é marcada por cerimônias, ela é marcada por momentos de comemoração da comunidade e muitas vezes também por cerimônias religiosas, como essa que eu vou mostrar para você agora num vídeo, que é um Bar Mitzvah, que é uma cerimônia que marca a mudança de fase da infância para a adolescência dentro do judaísmo. Então acompanhe esse vídeo comigo. Amém. Amém.
שהגענו לכאן, לאירוע, למעמד הזה. אני גאה בך כל כך. אנשים מהסוג שלך כובשים את העולם. Dentro do judaísmo, várias cerimônias acontecem para marcar essas mudanças na vida da pessoa. Então, quando o menino nasce, tem uma cerimônia específica, que é a da circuncisão. Quando ele deixa de ser criança e entra na adolescência, nós temos o bar mitzvah. Então, o bar mitzvah é uma cerimônia religiosa seguida de uma festa. Então, a gente viu nesse vídeo a parte da cerimônia religiosa e depois a parte da festa, que é uma festa de aniversário como muitas que a gente vê por aí. Mas a parte religiosa é muito importante, porque é um momento em que esse menino deixou de ser criança e ele vai começar a ter responsabilidades dentro da comunidade religiosa. Então ele vai começar a ser tratado como homem dentro da comunidade religiosa. E é por isso que ele faz ali a leitura da Torá. E a leitura da Torá, ela é realizada em hebraico, que também é uma língua sagrada para os judeus. Então, esse momento em que ele realiza essa leitura, ele é um momento muito sagrado e muito importante, porque marca essa mudança de fase na vida do menino. Mas não é só o menino que passa por essa cerimônia, por essa mudança. No caso das meninas, ela também acontece, mas ela recebe um nome um pouquinho diferente. Os meninos passam pelo bar mitzvah e as meninas pelo bat mitzvah. Como esse vídeo que eu trouxe para você ver comigo. Mazel tov. A cerimônia do bat mitzvah, que é das meninas, ela é muito semelhante à dos meninos. Ela difere em poucas coisas, né? A questão da vestimenta, a questão de alguns acessórios que são usados, mas a menina também realiza ali a sua primeira leitura da Torá em hebraico para toda a comunidade. E nesse vídeo a gente consegue ver uma outra coisa que é muito importante para os judeus, que é o canto e a dança. Então, eles são um povo muito alegre e as suas cerimônias são sempre marcadas pela dança da comunidade. Uma outra coisa que também ficou bem visível, que a gente pôde ver nos dois vídeos, é que dentro dessas comunidades nós temos diferenças na função e também na forma de se portar dentro do templo dos homens e das mulheres. Então, a gente percebe ali que algumas questões dentro da cerimônia são realizadas somente pelos homens e as mulheres ficam um pouco mais afastadas. Em outros momentos eles estão todos juntos. Então esse também é um dado interessante para a gente observar, que é muito cultural, vendo essa cultura judaica e é bem presente dentro das cerimônias. Então, só para recapitular, os meninos fazem o bar mitzvah e as meninas o bat mitzvah, que é esse momento da mudança da infância para logo chegar na fase adulta. Mas nós temos um outro rito de passagem que é bastante interessante,
que é o ritual da tucandeira. Você já ouviu falar em tucandeira? Tucandeira é uma formiga que morde muito doído. E os indígenas aqui do Brasil fazem um rito com essa formiga. E eu vou convidar você para ver um vídeo sobre esse rito agora comigo. A cultura indígena do Baixo Amazonas é caracterizada por diversos costumes, crenças e rituais. Chama a atenção, pela intensidade, o ritual da tucandeira do povo Sateré Maué, que habita as nascentes dos rios Andirá, Maués e Uaicurapá. Na aldeia de Ponta Alegre, distante 5 horas de barco da sede do município, Barreirinha, 20 jovens indígenas realizaram o ritual, que aconteceu no salão da sede da localidade. A luva da tucandeira chama-se saaripé. É confeccionada com palha pelos padrinhos dos candidatos, que são os tio maternos, como é o caso de José Miquiles. Seu sobrinho é um dos candidatos. Aqui ele se prepara para a terrível experiência. Tem que meter a mão na tucandeira para poder tornar de novo, ser bom de caça. Muitos que não aguentam choram, né? Tem uns que não choram também. Então vai depender da pessoa também, né? Aguentar a dor. A formiga tucandeira é conhecida como a vespa amazônica. Sua ferroada provoca uma dor tão intensa que as pessoas desmaiam. Adormecidas, as formigas são colocadas nas luvas com a cabeça para fora e o ferrão para a parte interna. E a cerimônia começa. O ritual da tucandeira do povo Sateré Maué simboliza uma proteção para o corpo e para a alma. Então essa comunidade indígena faz o rito da tucandeira. Aqui na cidade de Curitiba, a gente tem uma luva desse ritual. Ela fica no Museu de Arte Indígena. Então lá no Museu de Arte Indígena tem vários objetos das comunidades indígenas brasileiras e tem uma luva dessa em exposição. E lá a gente consegue ter uma ideia de como é essa trama que tem uns buraquinhos para prender ali essa formiga. Essa formiga ela é deixada num espaço separado para ela ficar um pouquinho dormente, para eles conseguirem trançar ela dentro da luva. E aí ela acorda na hora que a pessoa coloca a mão dentro da luva e começa a ser picada. Esse rito, ele para nós que não somos da comunidade, parece ser uma coisa muito assustadora, não é mesmo? Você imaginar todas aquelas formigas ali picando a mão. Mas na verdade, para essa comunidade, eles se preparam para isso a vida toda. Então os meninos, os rapazes, eles ficam muito ansiosos para passar por esse rito e para mostrar o seu valor como guerreiro, como caçador, passando por esse momento de dor, mas que traz então essa glória de ser um grande caçador, de ser um grande guerreiro dentro da sua comunidade. Então é um rito que para quem não é da comunidade parece muito assustador, mas que os meninos ficam muito ansiosos para passar por ele, se preparam a vida toda para chegar nesse momento e colocar a sua mão dentro da luva da tucandeira. Esses são ritos religiosos, mas existem alguns ritos de passagem que não são religiosos, que são ritos seculares, como esse que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Presta atenção nesse vídeo.
esse é um rito de festa de debutante, que hoje em dia já não é mais tão comum quanto antigamente. Antigamente era muito comum as meninas fazerem essa festa, mas com o passar dos anos isso vem diminuindo bastante. Mas também é um rito, essa passagem de fase da vida da menina em que ela mostra para a sociedade que ela está se tornando uma mulher. Esses que nós vimos hoje são alguns ritos de passagem que as comunidades realizam para marcar a mudança de tempo, a passagem de tempo na vida das pessoas. Existem alguns ritos de passagem na nossa sociedade que vêm sendo muito discutidos e inclusive proibidos em alguns espaços. Um desses ritos é o rito do trote. Provavelmente você já viu alguma notícia na televisão, na internet, nos jornais, sobre trotes na faculdade. Então, esse momento, esse rito de passagem que era realizado quando as pessoas entravam na universidade, ele vem sendo muito discutido e muitas universidades hoje proíbem esse rito. E por quê? Porque por não ser um rito religioso, não ter normas, não ter regras a serem seguidas, muitas vezes os jovens cometiam excessos durante esse rito do trote e acabavam machucando seus colegas, acabavam humilhando os seus colegas que estavam entrando na universidade. Por isso, hoje, esses ritos são proibidos. Esses trotes aconteciam também nos quartéis, com os meninos que estavam chegando para servir ao exército. Em alguns locais de trabalho, algumas pessoas realizavam trote, e esse é um tipo de rito secular que vem sendo discutido e eliminado das nossas comunidades, na intenção de evitar essas humilhações, de evitar a violência, de evitar algumas situações indesejadas. Mas existem outros ritos, né? No momento de pandemia, tem um rito que não aconteceu e que eu tenho certeza que você deve conhecer algum jovem que estava esperando por ele, que é o famoso banho de lama quando se passa no vestibular. Então esse é um rito que ficou muito famoso na cidade de Curitiba. No dia que saiu o resultado do vestibular, todos os jovens que tinham tentado a prova iam para a praça e ficavam esperando ver o seu nome na lista de aprovados para então tomar um banho de lama. Nos últimos anos, devido aos acontecimentos da pandemia, isso não ocorreu. Mas mesmo assim, foi possível a gente ver nos semáforos por aí algumas pessoas, alguns adolescentes comemorando a sua passagem no vestibular, né, com o nome da faculdade escrito na testa, nos braços. Essa é uma forma saudável de comemorar a sua entrada na universidade, bem diferente do que acontecia com os trotes. E existem outros ritos de passagem. A formatura é um rito de passagem. É aquele momento em que você deixa de ser estudante e passa a ser uma pessoa diplomada, uma pessoa com o ensino fundamental completo, com o ensino médio completo. Então também é um rito de passagem importante que algumas escolas ainda fazem. Algumas acabam não fazendo, fazem ali só um momento simbólico de entrega dos diplomas. Mas nas faculdades ainda é bastante comum nós termos o rito da formatura. E existem muitos outros ritos de passagem na nossa sociedade. Ritos que marcam as mudanças na nossa vida. Ritos que marcam a evolução que nós sofremos ao longo do tempo como pessoa. Assim como nós começamos como bebezinhos e hoje somos adultos, somos idosos, essas pequenas passagens como terminar um curso ou passar numa prova também devem ser comemorados. É muito importante a gente entender a função desse rito de passagem, a função dessa comemoração. Esse momento não é só para a gente fazer uma festa e gastar dinheiro e trazer muita comida boa para dividir com os amigos, mas é um momento de comemoração, é um momento marcante na nossa vida, em que nós trazemos tudo aquilo que nós aprendemos durante muitos anos para mostrar que nós estamos nos tornando pessoas melhores. É importante a gente observar que esse acúmulo de conhecimento que vem ao longo dos anos nos torna pessoas melhores,
mais maduras, mais pacientes, mais receptivas, com mais conhecimento, e que tudo isso deve ser, sim, muito valorizado e muito comemorado. Hoje nós encerramos as nossas conversas sobre ritos de passagem. Se a gente fosse colocar aqui nas nossas aulas todos os ritos de passagem de todas as comunidades, nós ficaríamos aqui durante horas e horas conversando. Mas nós temos algum tempo aí para a gente discutir as questões relacionadas aos ritos. Por isso, hoje nós encerramos os ritos de passagem. Na semana que vem nós ainda vamos falar um pouquinho sobre ritos, mas na semana que vem nós vamos falar sobre ritos de cura e a importância deles nas diferentes comunidades religiosas. Por isso, eu vou pedir para você pensar durante a semana se você conhece ritos de cura, para a gente conversar na semana que vem sobre esses ritos e a importância deles dentro das comunidades religiosas. E assim, a gente encerra a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre o Bar Mitzvah, que é o rito realizado no judaísmo para a mudança da infância para a vida adulta dos meninos, o Bat Mitzvah, que é o rito que é relacionado às meninas. Nós vimos o rito da tucandeira, que é de uma comunidade indígena aqui do Brasil, que é essa mudança de fase na vida dos meninos, onde eles se tornam homens guerreiros, homens caçadores. E vimos também a festa de debutante, que é um rito de passagem secular que marca a mudança de fase da infância para a vida adulta das meninas. Encerramos a nossa aula com aquele nosso recado de sempre. Lave muito bem as suas mãos, tome bastante água e nós nos encontramos na semana que vem. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeitos de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão.